Alguma vez sentiu um calafrio percorrer sua alma ao se deparar com narrativas que desafiam o bom senso, levando-nos a épocas remotas onde lendas e fatos se confundem? Hoje, exploraremos um desses enigmas seculares, os Titãs, seres imersos em contos, brevemente citados em textos antigos, mas que inspiram um interesse insaciável. Quem eram essas entidades? Colossos de poder incrível? Deuses renegados, seduzidos pela beleza mortal? Ou meros mortais, dominados pela ânsia de domínio, deformados pela ambição descontrolada? Deixe de lado por um instante as soluções simplistas e análises rasas. Nossa intenção não é decretar certezas, mas sim estimular a ponderação e a dúvida. Iremos juntos explorar as profundezas da mitologia grega, desvendando mitos, examinando o ambiente social e temporal daquele período, buscando imaginar a essência desses deuses misteriosos. Prepare-se para uma busca investigativa, onde cada nova revelação nos conduzirá a novas questões e novos pontos de vista. Pensem os exploradores de Hélio, incumbidos por Elara de mapear a fronteira proibida. Após semanas, retornam tomados pelo pavor, cochichando sobre criaturas colossais, herdeiras dos titãs, que os faziam se sentir como meros insetos. O terror, a falta de fé, o sentimento de fraqueza diante de uma potência aparentemente indestrutível. Essa imagem, densa em significado, reverbera em nossos próprios receios, em nossas próprias fragilidades. Em quantas ocasiões nos sentimos ínfimos e irrisórios perante as provações que a existência nos apresenta? No entanto, a saga dos gigantes ancestrais vai além de contos de seres colossais e confrontos lendários. É uma narrativa sobre a essência da humanidade, a respeito da degeneração e das repercussões do poder sem rédeas. Os escritos antigos revelam uma nação maculada, onde a brutalidade e a perversão exigem redenção. Seriam os gigantes ancestrais os causadores dessa ruína ética? Ou seriam apenas um indício, uma demonstração da malignidade que já havia se alojado na alma dos mortais? Nessa investigação, mergulharemos nas hipóteses que procuram desvendar a origem e essência dos gigantes. Examinaremos as variadas interpretações das escrituras sagradas, buscando evidências em relatos antigos e lendas. Consideraremos a questão dos seres celestiais corrompidos, a descendência de Sete e Caim, e a chance de que os gigantes fossem meros governantes autoritários, déspotas que exerceram seu poder através da violência e da repressão. Não busque soluções finais. O enigma dos antigos persiste, pondo em xeque nosso entendimento e impulsionando nossa fantasia. Ao término desta exploração, você possuirá os meios para conceber seu próprio julgamento, para decifrar essa lenda remota com base em sua vivência pessoal e seus princípios. Esteja pronto para indagar, para meditar, para se maravilhar. O percurso apenas se inicia. E, quem sabe, ao revelarmos os segredos dos antigos, possamos também descobrir algo mais sobre nossa própria essência. Voltemos nosso olhar da vastidão para os detalhes intrincados das Escrituras, onde a linguagem complexa e as múltiplas interpretações se revelam. O versículo 4 do capítulo 6 do Gênesis, que nos apresenta os Nefilins, é um desafio para estudiosos e religiosos. Naqueles tempos, e também depois, existiam gigantes na terra, pois os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e lhes deram filhos. Estes foram os heróis da antiguidade, homens renomados. A aparente clareza dessa passagem esconde diversas possibilidades interpretativas. Quem seriam esses filhos de Deus? Seriam anjos decaídos, como indicado nos textos apócrifos do livro de Enoque? Ou seriam os herdeiros da linhagem de Sete, o filho justo de Adão, que se uniram às mulheres descendentes de Caim, corrompidas pelo pecado? A divisão entre uma leitura ao pé da letra e uma interpretação simbólica nos leva a ponderar sobre a essência das histórias sagradas. Seriam elas registros de acontecimentos verídicos ou exemplos figurativos transmitindo ensinamentos éticos por meio de metáforas? A solução, como usualmente, se encontra no ponto de equilíbrio entre as duas. A lenda dos seres estelares, independente de sua precisão histórica, funciona como um aviso sobre os riscos da união imprópria, da combinação de fatores que não se harmonizam, resultando em decadência e ruína. Ademais, é vital examinar o pano de fundo cultural do período em que o livro de Gênesis foi composto.
As civilizações ancestrais eram, em sua grande parte, imersas em narrativas míticas e contos sobre seres colossais, campeões e entidades divinas. A concepção de uma linhagem evoluída, agraciada com vigor e perspicácia extraordinários, era um motivo constante nos registros escritos e nas expressões artísticas daquele tempo. Assim, os nefilins podem ser interpretados como uma projeção desse imaginário compartilhado, uma tentativa de elucidar a gênese das imponentes estruturas, dos burgos protegidos e dos feitos guerreiros da antiguidade. Em contraste, a referência aos nefilins em Números 13, no relato dos exploradores hebreus, ganha uma dimensão mais estratégica e doutrinária. A representação dos gigantes como criaturas assustadoras, que provocam pavor e incredulidade, visa validar a hesitação do povo em tomar posse da terra prometida. A figura dos nefilins, neste cenário, opera como um impedimento insuperável, uma dificuldade que obstrui a concretização celestial. Contudo, permanece essencial investigar a autenticidade dessa narrativa. Seria possível que os batedores hebreus tivessem se deparado com colossos reais, ou estariam distorcendo os fatos, tomados pelo pavor e pela incredulidade? A lenda dos Anaquins, sob essa ótica, poderia ser encarada como um mecanismo de influência, empregado para reger as ações do povo e legitimar a autoridade de Josué. Alternativamente, podemos conceber os nefilins como uma classe marcial de elite, uma hierarquia governante que exercia influência política e militar na área. Devido à sua notável força e destreza em batalha, esses indivíduos eram percebidos como entidades quase divinas pelas pessoas sob seu domínio. A saga dos gigantes, nesta perspectiva, serviria para preservar sua reputação de invencibilidade e manter a população sob controle. Assim, em vez de procurar um sentido único para o relato dos gigantes, é mais vantajoso examinar os vários ângulos e detalhes presentes no texto sagrado. Cada análise, cada perspectiva, desvenda uma faceta diferente da índole humana, da teia intrincada das interações comunitárias e da batalha pela influência. A lenda dos gigantes, em suma, é um reflexo de nossos próprios temores, nossas próprias cobiças e nossas próprias fragilidades. Como essa narrativa ressoa em nosso cotidiano quando nos confrontamos com figuras de autoridade que se mostram inabaláveis, seja no cenário político, financeiro ou coletivo? Ao observarmos a trajetória que construímos juntos, notamos que os elementos, embora distintos, se unem rumo a uma transformação crucial. Não é um mero apanhado do que passou, mas sim a constatação de que a união de ideias gera algo maior. Tal qual um rio que se enriquece com outros cursos d'água, nosso conhecimento se aprofunda, ganha complexidade e se prepara para desaguar em um mar de novos entendimentos. Ao ponderar sobre esta trajetória, percebemos a necessidade premente de ir além da simples interpretação de textos e eventos históricos. A epopeia dos titãs, envolta em incertezas e mistérios, nos convida a uma reflexão interior. Qual o reflexo dessa antiga história em nossos dias? Que ensinamentos podemos colher desse passado obscuro para guiar nosso futuro? A resposta, em minha opinião, reside na habilidade de identificar as tendências que ressurgem ao longo dos tempos, as forças de influência que modelam as comunidades e a vulnerabilidade da existência humana perante a ambição descontrolada. Com o término iminente desta análise, a concepção dos nefilins evolui. De seres colossais ou entidades celestiais corrompidas, transmutam-se em representações da sede desmedida, da degradação ética e da busca incessante por domínio. Tornam-se espelhos que revelam nossas próprias imperfeições, nossas vulnerabilidades intrínsecas. E, ao encararmos tais projeções obscuras, somos compelidos a indagar nossos princípios morais, nossas propulsões subjacentes. À semelhança do casulo prestes a libertar uma borboleta, estamos à beira de abandonar noções pré-concebidas e ascender com uma perspectiva renovada. A intrincada saga dos antigos não encontra resolução em respostas simples ou resumos limitados. Ao contrário, ela nos chama a acolher a incerteza, a indagar sobre as convicções e a nutrir a modéstia intelectual. Pois, no dédalo do saber, a verdadeira sagacidade reside na habilidade de reconhecer a própria falta de conhecimento. A aurora de uma descoberta se aproxima, não como uma resposta absoluta, mas como uma percepção aguçada da essência humana e do nosso papel em moldar o mundo. Tal qual um guia luminoso para viajantes perdidos, o legado dos titãs nos oferece um raio de esperança para clarear nosso futuro. Ao abraçarmos essa luz, vislumbraremos a chance de construir um amanhã mais íntegro, igualitário e benevolente.
Ao abraçarmos essa luz, vislumbraremos a chance de construir um amanhã mais íntegro, igualitário e benevolente. Assim, aproximemo-nos do término desta expedição. Que a derradeira análise nos motive a operar com ousadia, com empatia e com a crença de que, mesmo perante os obstáculos mais gigantescos, a fé sempre ressurja. Que o relato da família Silva nos sirva de lição, de estímulo e de vigor para edificarmos uma sociedade onde a sede por reconhecimento não prevaleça sobre a procura pela equidade, pela isonomia e pelo respeito ao próximo. O instante da conclusão se avizinha e, junto dele, a chance de transmutarmos o saber em prática. Ao refletirmos sobre a vastidão que se revela após esta incursão pelos meandros da epopeia dos Titãs, compreendemos que o verdadeiro périplo não termina, mas apenas começa. Abandonamos os fragmentos dos códices ancestrais, as armadilhas das análises controversas e ressurgimos com uma orientação interna renovada, indicando um caminho mais essencial e transcendente. A narrativa dos Titãs não é apenas uma lenda sobre seres colossais e divindades depostas, esquecida nos anais da história. Ela age como um espelho constante, refletindo nossos conflitos interiores e as forças obscuras que nos assombram. Em algum ponto de nossa jornada, todos enfrentamos o desejo de sucumbir a uma falsa sensação de importância, de nos deixarmos dominar por uma ambição desenfreada, de nos corrompermos pela influência. E é precisamente nesse momento, nessa encruzilhada decisiva, que a moral dos Titãs ecoa com uma intensidade impressionante. A verdadeira grandeza não é encontrada na força física, no poder transitório ou na popularidade passageira, mas sim na honestidade inflexível, na aptidão de permanecer leal aos próprios princípios, mesmo perante os desafios mais difíceis. A lenda dos Titãs nos alerta sobre os riscos da corrupção ética, da mistura de ideais opostos, que pode conduzir à decadência e ao fracasso. É preciso ter bravura para resistir à sedução de se associar ao lado obscuro, de sucumbir aos caminhos mais fáceis e de negociar a própria consciência em troca de benefícios enganosos. A influência da epopeia dos gigantes ressoa em cada resolução tomada, em cada caminho trilhado. Ela nos alerta que somos os autores de nosso próprio futuro e que o fardo de edificar um planeta mais equânime e solidário repousa sobre nós. Não podemos nos amparar em pretextos banais, em explicações oportunistas ou em histórias pré-concebidas. É necessário ter a ousadia de indagar, de pôr em dúvida, de raciocinar por conta própria. Que a lenda dos seres estelares nos incentive a nutrir uma modéstia profunda em nossas mentes, admitindo nossas falhas e crescendo com nossos equívocos. Que nos impulsione a procurar a verdade com persistência, a lutar pela equidade com fervor e a demonstrar afeto ao próximo com amplitude. O verdadeiro esforço começa neste instante, ao traduzirmos o aprendizado em atos, no momento em que escolhemos nos aprimorar. Que a jornada dos seres estelares seja um guia constante, orientando-nos rumo a um futuro em que a fé suplante o pavor, a benevolência domine a perversidade e a claridade vença a obscuridade.